Olá, meus amores! Hoje é a aula de Geografia, que começa na página 238, e nós vamos falar sobre a representação dos territórios e dos limites, tá? Então, vamos lá. Na aula anterior, nós conhecemos tudo sobre o mapa político do Brasil, né? E também sobre a extensão do território brasileiro, nós também vimos as suas vantagens e desvantagens e toda a estrutura política administrativa do país, né? Então, nessa aula de hoje, nós vamos conhecer os mapas políticos dos estados brasileiros e as principais formas de fronteiras e limites, tá ok? Primeiro, nós vamos conhecer os mapas políticos. Vamos falar um pouquinho sobre os mapas políticos. Gente, um mapa político, ele é aquele que representa os domínios, tá, de um determinado território, né? Pode ser utilizados para representar países, estados e municípios, tá, os mapas políticos. E os mapas políticos são aqueles que indicam a divisão administrativa dos territórios, diferenciando-os através das cores, tá? Olha, gente, desta forma que é diferenciado, tá vendo? E também limitado, né? E diferenciando eles com as cores, tá vendo? Cada estado tem a sua corzinha. Nesse caso aqui é um mapa político do Brasil, esse aqui, do país do Brasil, né? E também tem os mapas políticos de quê? De estados, municípios, tá? Aqui é um exemplo de país, de um mapa político do país. E, gente, em um mapa político é possível visualizarmos os contornos de um país. E com isso, aprendemos, né? Compreendemos os limites de sua soberania política, né? Através dele também podemos conhecer os países vizinhos, além, né, de demarcar a soberania nacional, os mapas, incluindo as divisões administrativas das nações, né? Por exemplo, os estados, tá? E também os mapas políticos, gente, são de vital importância, muito importante, para o reconhecimento da divisão política de um determinado território. Então, no caso do Brasil, o território é dividido em estados, como nós vimos no exemplo do mapinha anterior. Estes estados são subdivididos em municípios, que por sua vez são divididos em bairros, né? No último exemplo, eu mostrei um exemplo de mapa político de um país do Brasil. Aqui, ó, são exemplos de mapa políticos de municípios, tá? De estados. Municípios não, estados, tá, gente? Então, aqui, ó, aqui é de... Esse estado é do Rio Grande do Sul, tá? Aí esses nomezinhos pequenininhos aqui são os municípios desse estado. Aqui, ó, é o Rio de Janeiro. E esses pequenininhos aqui são os municípios. Aqui é da Bahia. E esses nomes pequenininhos são os municípios. E aqui é da Paraíba. Tá? E os nomes pequenininhos são os municípios. Então, é isso, né? Então, esse aqui são exemplos de mapas políticos de estados, tá bom? Agora, nós vamos falar sobre limite e fronteira. Vamos diferenciá-los, tá bom? Então, assim, o conceito de limite e de fronteira, gente, ele se confunde muito, tá? Então, assim, o limite, ele se refere ao traço exato, tá? Exato que divide um território de outro e, consequentemente, define a sua extensão territorial, tá? Já a fronteira, ela se estende por uma faixa entre esses territórios. Então, assim, sendo assim, o limite se refere ao espaço legal de um território, tá? E a fronteira é mais dinâmica, né? Referindo-se às trocas e relações culturais, econômicas, militares, religiosas, etc. Tá?
Então, o limite, ele se refere ao espaço legal de um território, tá? E a fronteira, ela se refere às trocas de relações culturais, econômicas, militares, etc, tá? Agora, nós vamos falar um pouco de tipos de limites, tá? Então, assim, os mapas políticos, os limites podem ser representados por traços ou linha, tá? No território real dessa demarcação é mais difícil. No território real, esta demarcação é um pouco mais difícil, tá? Traço e linha é um pouco mais difícil. Mas dessa forma, alguns territórios acabam sendo separados também, gente, por linhas imaginárias, tá? E por outro lado, também existe casos em que são construídos muros e cercas também para dar o limite, tá bom? Para separar um território, né, do outro e dificultar, né, o trânsito de pessoas e mercadorias entre um país e o outro, tá? E também, elementos culturais também podem fazer os limites, né, essa divisão, porque, como nós vimos, o limite ele se refere ao traço, né, que limita, divide um território de outro, né? Então, o que também pode dividir, dar esse limite, o quê? Rios podem dar esse limite, que são elementos naturais, como se for uma floresta, árvores, como também, né, cadeias montanhosas, montanhas podem fazer esses limites, que são elementos naturais. Agora vamos falar um pouquinho no caso do Brasil, como são os limites, só para a gente entender um pouquinho melhor e ver um exemplo, né? Então, assim, no caso do Brasil, os limites do território são extensos demais. Então, na porção leste, o território brasileiro limita-se com a linha litorânea do Oceano Atlântico, tá? Já na porção oeste, o país limita-se com 10 países da América do Sul, tá? E o limite com os demais países da América. E os limites da América do Sul, gente, se dá com alguns trechos por rios, por terras, gerando, inclusive, a ocorrência de cidades gêmeas, tá? Além disso também, nas regiões centro-oeste e norte, tem áreas de floresta, né, que esses limites são instituídos através de linhas imaginárias, né, através das florestas, tá? Então, meus amores, é isso, tá? Deixe as atividades da página 241, 242 e 243 para vocês realizarem, tá bom? Espero que tenham entendido. Até a próxima. Beijinhos. Tchau, tchau. E estou morrendo de saudades.